existem quantos deuses verdadeiros? Tá errado. Que os debatedores, que já deu para vocês terem aí uma ideia, é o pastor César Cavalcante. O pastor César Cavalcante, vocês já conhecem. Ele é o pastor presidente da Comunidade Cristã Genuína de Campinas e reitor da Faculdade Teológica Bethesda. É âncora dos programas de debates Biblicamente Crescendo na Fé, aqui na Rádio Música FM 105.7. Também é professor de hebraico e dos cursos internacionais da FTB. Pastor César, um bom dia. Bom dia, pastor Elias. Bom dia, Marcelo. Deus abençoe. Me perdoe, eu cheguei um minuto atrasado. A gente está numa mudança de prédio de uma empresa e eu estava lá com o pintor e tudo mais, mas conseguimos chegar com um minutinho, mas chegamos. Que esse debate seja uma bênção e que o nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador, seja glorificado, conforme diz as Escrituras. E diretamente do Rio de Janeiro, você pensei que você era do Nordeste, rapaz? Olha, do Rio de Janeiro. Carioca. Carioca da Gema. Direto do Rio de Janeiro, com a gente aqui pela primeira vez nos estúdios da Música FM, Marcelo Silva. Mais conhecido na mídia como Marcelo Atafona. Por que Atafona? Porque é a localidade onde eu moro. Ah, é a cidade onde você mora. Do WhatsApp tinha muitos Marcelos, eu falei, vou botar um sobrenome diferente, e aí ficou Marcelo Atafona. Ele é testemunha de Jeová desde 2003, tem 52 anos, olha aí, é solteiro. Epa, o que é isso aqui, pastor César? Eu não entendi essa. Não, também não. Isso aí não vai em currículo, né? A menos que a pessoa seja muito necessitada. Eu não entendi essa aqui, eu não entendi. 52 anos, é solteiro, o que mais? Gosta de... O meu hobby, tá? Fuja da tribulação. Foge da tribulação, né? Tá vendo? É solteiro e não tem filho. Então eu posso ir pra qualquer lugar que eu quiser sem precisar. Tranquilo, sossegado. Só tem meus gatos pra dar comida. Atualmente mora no Rio de Janeiro. Ele é teólogo, autodidata, publicador. Publicador é lá, o cargo da Testemunha de Jeová, né? Testemunha de Jeová que dá testemunho público. Publicador, batizado, ativo e instrutor bíblico. Também participa de programas de debates nas rádios e tal. Muito bem-vindo, Atafona. Muito prazer. É Marcelo Atafona, né? Pode chamar de Marcelo, Atafona, não tem problema. Obrigado, pastor César. Bom dia a vocês. Vai chegar mais próximo. Bora. Então, obrigado a todos por eu estar aqui. Foi muito interessante aceitar o debate. E a minha proposta aqui no debate é o debate do tema e não as pessoas. Então, eu não vim agredir ninguém. E acredito também que isso não vai acontecer comigo. Então nós vamos debater o tema. Ótimo. Mas eu queria lembrar o público, porque eu fiz uma postagem na minha rede social, a Nani da produção mandou para mim, e o tema seria Jesus é Jeová? E aí ontem o pastor César Cavalcante mudou o tema e eu não me opus. Mas isso não vai mudar nada aquilo que foi programado. Então foi mudado, as pessoas perguntaram para mim, mudou. Você concordou? Concordei, não tem problema. Pronto. Jesus, a Bíblia apresenta ele como Deus, então nós vamos debater o tema, mas não mudou nada, tá bom? Então Muito não bem. tem problema nenhum. Bom, o debate de hoje é o seguinte: a Bíblia apresenta Jesus como Deus? Esse é o debate. Nós vamos começar então. Nesse inicial, teremos 4 minutos para cada debatedor. Depois serão 3 minutos. Já está na tela, quem começa? Não teve sorteio, não teve nada. Quem quer começar, Marcelo? Pode começar. Fica à vontade. Sem problema 4 nenhum. minutos. Então, deixa eu falar aqui com essa câmera que o público está observando aqui. Eu queria dizer para vocês o meu compromisso com o debate hoje aqui, visto que eu sou testemunho de Jeová e nós nos consideramos cristãos, tratar o assunto de forma bíblica. E eu queria iniciar lendo esse texto aqui para nós, de Provérbios, capítulo 18, versículo 13, na Bíblia hebraica Sefer. Provérbios 18, versículo 13, deixa eu achar aqui. Bíblia hebraica Sefer. Que ele vai dizer o seguinte para mim, ou melhor, para nós, né? Quem responde antes de escutar
mostra-se tolo e traz sobre si confusão. Então eu me comprometo aqui a não interromper o pastor César nas argumentações dele, porque a Bíblia me orienta. Se eu respondo antes de escutar, eu passo por tolo. E eu não sou tolo, então não quero interromper ninguém. Se citar um texto errado, eu não vou interromper. Não vou interromper de maneira nenhuma, porque minha mãe me ensinou que é má educação quando a gente interrompe alguém que está falando. Então isso é para mim. Eu vou me comportar dessa forma. E tem aquela passagem que eu não me recordo agora de cabeça, mas ela é muito conhecida, dos bereanos, que eles observavam nas escrituras, isso que era dito para eles era assim. Então eu sugiro ao público que acompanhe os nossos textos, as nossas citações, para que vocês vejam, será que o raciocínio que o Atafone está trazendo está de acordo com a Bíblia? O pastor César está trazendo, está de acordo com a Bíblia? Isso é importante, isso é muito importante. E para concluir, eu queria deixar uma coisa bem clara aqui. Eu sou testemunha de Jeová, mas eu não vim aqui representar as testemunhas de Jeová, não sou representante da Torre de Vigia, nem do corpo governante. Não vim debater se as testemunhas de Jeová creem certo ou errado, se elas são boas ou ruins, se a tradução do Novo Mundo está certa ou não. Eu vim debater o tema. Então, é isso que eu gostaria de deixar claro para o público, que eu não vim aqui para ser uma pessoa desagradável, eu quero ser uma pessoa agradável. Eu sei que os senhores são pessoas educadas, eu também pretendo ser educado. Alguns momentos pode ser que o debate fique um pouco quente, mas fiquem à vontade, porque não é nem da minha parte, nem do pastor César, nem do pastor Elias agressivo. O debate, às vezes, acontece um certo acaloramento, mas é normal. Mas o momento é debater o que a Bíblia ensina. E é por isso que eu trouxe os textos que eu vou usar aqui, ó, para os meus raciocínios. O que a Bíblia ensina está aqui, os textos que eu vou usar. Tá bom? Só isso. Sim, mas agora o senhor precisa só, por gentileza, responder a pergunta. A Bíblia apresenta a Jesus como Deus? Senhor, esses 4 minutos era para o senhor ter discorrido sobre isso. Sem problema. A Bíblia apresenta Jesus como Deus? Bom, a minha primeira pergunta que eu vou fazer para o pastor César vai ajudar a entender a resposta dessa pergunta. O termo Deus, que em hebraico é ele é um substantivo monádico, ou seja, ele só pode ser aplicado a uma pessoa? Nós vamos saber se sim ou não. Ele pode ser aplicado a outras pessoas? Nós vamos saber se sim ou não. Então, a Bíblia apresenta Jesus como Deus? Sim, a Bíblia apresenta Jesus como Deus. Mas ela apresenta Moisés como ungido, apresenta Arão como ungido e apresenta Cristo como ungido. Então, eles são ungidos? São. Mas são como Jesus era? Não. Jesus é apresentado como Deus? Sim. Mas como Jeová é? Não. E eu vou explicar tintim por tintim com a Bíblia. Por que que a Bíblia apresenta Jesus com este título de Deus, mas por que não faz dele ser o próprio Jeová? Então a mudança de tema, ela não vai mudar. Por quê? Porque a Bíblia apresenta Jesus como Deus. Pastor César vai defender. Acabou o tempo. Pastor César, a Bíblia apresenta Jesus como Deus? Sim, sem problema nenhum. Acho que a questão da mudança de última hora, porque a gente está numa mudança de prédio, e aí o assunto, como ele disse, é o mesmo, né? Mas acho que causaria muita confusão esse negócio de Jesus, Jeová, não sei o quê. Então, se Jesus é Deus ou não. Jesus é Deus na Bíblia? Sim. Ele é adorado na Bíblia? Sim. Ele é adorado por anjos, ele é adorado por pessoas. A primeira coisa que a gente tem que entender é que não existe, Marcelo, no Novo Testamento, de Mateus 1 a Apocalipse 22, nenhuma referência que proíba se referir a Jesus como Deus. Pelo contrário, João capítulo 1, versículo 1, já começa apresentando Jesus como Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 1, embora ele está dizendo que não veio defender TJ, nem a Bíblia TJ, nem a doutrina, mas ele é testemunho de Jeová. Então a escritura que para ele, que ele usa, provavelmente seja a TNM. E João capítulo 1, versículo 1, foi sempre um problema para os testemunhos de Jeová. Porque lá não diz apenas que Jesus é Deus, mas que ele estava com Deus desde o princípio, desde o começo e tudo mais, né? E a palavra arche ali é a ideia de início de tudo e tal.
E Jesus, hoje, é grafado nas Bíblias de TJs com um D minúsculo, mas embora é Deus. É chamado de Deus. E aí, quando você vai conversar com uma TJ com um texto como esse, um texto claro, né? Um texto muito claro, é tão claro que até para as TJs que alteram textos bíblicos sem o mínimo problema, eles alteram textos assim claros, eles transformam em outro texto nas escrituras deles. Mas lá em João capítulo 1, versículo 1, até para testemunho de Jeová é complicado, porque lá está dizendo que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E ele estava com Deus no princípio e tal, e tudo mais. Lá na frente vai dizer que tudo foi feito, já em Colossenses, né, por meio dele e tudo mais. Então, Jesus é Deus? As testemunhas de Jeová também acham que conforme ele falou, mas a diferença é que para nós só existe um Deus, existe um único Deus verdadeiro, e se Jesus é apresentado como Deus, só tem um jeito, que esse Deus verdadeiro, que é Cristo, que esse Deus apresentado no Novo Testamento, que é Cristo, ele faz parte desse único Deus verdadeiro, muito embora não sejam a mesma pessoa. E a TJ também concorda que o Pai e o Filho, obviamente, não são a mesma pessoa. Essa heresia do modalismo não é o problema das testemunhas de Jeová. Então fica mais fácil. Se Jesus e o Pai não são a mesma pessoa, existe um único Deus verdadeiro. Jesus é apresentado como Deus, fica claro, então, que Jesus é Deus. Faz parte da divindade, o único Deus verdadeiro. Entende? Então, eu gostaria dessa consideração em João capítulo 1, se puder, e onde diz que Jesus é Deus, e porque na Bíblia de vocês ali aparece com D minúsculo, já que o texto grego não tem maiúsculo nem minúsculo, né? Tem códices unciais cursivos, mas não é o conceito de maiúsculo e minúsculo que nós temos na nossa língua, conforme ele sabe. Geralmente a gente aplica D maiúsculo quando é o Deus verdadeiro e D minúsculo quando é falsos deuses. Jesus é Deus lá em João 1. Ele é Deus falso ou verdadeiro? Ouviu atentamente? O senhor tem 3 minutos. 3 minutos, na verdade. Acho que é 3 minutos, né? Isso, 3 minutos para fazer a sua réplica ou resposta. Bom, então vamos lá. O texto em grego ele diz: en arche, en hologos, kai hologos en pros ton theon, kai theos en hologos. Então a parte C, a parte final, kai theos en hologos, ela literalmente era e Deus era a palavra. Fala mais pertinho aqui, porque tá Perdão. baixo. Isso, ótimo. Então a parte C, que é o grande problema, né, traz e Deus era a palavra. Nós temos que entender que o grego não é português. Então você tem que traduzir o que o texto grego diz. Muitos acusam que a tradução do Novo Mundo adulterou. Quem fala isso não está falando aquilo que é correto. Existem inúmeras traduções muito antes da tradução do Novo Mundo, e eu vou fazer um vídeo postar no meu canal depois, que mostra que outros traduziram e o verbo era um Deus. A acusação é: as testemunhas de Jeová adulteraram a Bíblia. Não é verdade. Por quê? Porque gramaticalmente, eu tenho aqui no meu PDF, quem quiser pode depois me solicitar lá no meu canal, eu mando o PDF da regra de Cowell. Ele diz: não é porque o substantivo theos está sem artigo que ele é indefinido. E as testemunhas de Jeová não afirmam isso. Ele diz: tem que ser definido se o contexto exigir. Mas se o contexto exigir que ele é qualitativo ou indefinido, ele também pode. Então, gramaticalmente, pode. Jesus é o próprio Deus, ou seja, como o pastor César diz, ele não é o Pai, mas ele é o mesmo Deus. Então, ele tem que ser o mesmo Deus que o Pai é. Se ele é o mesmo Deus, por que o texto não diz que a palavra estava com o Pai, mas estava com Deus? Como que Deus pode estar com Deus? Então, a resposta é: Jesus é um Deus falso? Não. Por quê? Porque ele é real, ele tem poder e comando, a ele foi dado toda a autoridade no céu e na terra, ele tem poder e comando, mas ele estava com alguém que o próprio texto define quem é. Ton theon,
o Deus. Mas a parte C não diz que ele era o Deus. Classifica ele apenas como Theos. E quando ali diz que ele era Theos, a palavra era Theos, ali é o quê? Um predicativo nominativo do sujeito. Ou seja, está qualificando e não identificando ele como Deus. Está dando a ele a característica de poderoso e comandante. E ele é poderoso e comandante. E Deus, né? Ele é poderoso e comandante. O Theos da parte C. Mas ele não era o Deus com quem ele estava. Ele era o Logos, estava com tom Theon. Então ele é um Deus falso? Não. Mas ele é o Deus Todo-Poderoso? Não. Ele é outro Deus, que não é falso e não é um deusinho, como muitos dizem que as testemunhas de Jeová consideram. Muito bem. Pastor César. Bom, se Jesus não é um Deus, se ele é apresentado lá como Deus, como o senhor asseverou aí, e é verdade. E se Jesus não é um Deus falso, logo, ele é o Deus verdadeiro. Se ele é o Deus verdadeiro, existem quantos deuses verdadeiros? Essa é a primeira questão que eu gostaria que você respondesse. Quantos deuses verdadeiros existem? Eu sei que essa conta, quando a gente vai falar sobre a natureza, sobre a essência de Deus, a existência de Deus, é um tema que está muito acima da nossa capacidade, inclusive, de compreendê-lo. Um Deus cientificamente provado não é o verdadeiro Deus. A Bíblia diz que ele é insondável. Então, se a gente conseguir falar tudo sobre Deus, ele deixou de ser insondável, e logo não é o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro é insondável. Se Jesus é Deus, conforme a Bíblia apresenta, e conforme na sua primeira fala o Senhor disse, e é verdade. Não tem como dizer que Jesus não é Deus. Agora eu fiz uma pergunta assim, ele é falso ou verdadeiro? Não, ele é verdadeiro. Você falou lá da ideia do grego, não sei o que lá, tal, que algumas das coisas que o senhor disse eu já li, é verdade, outras coisas nunca vi. Mas, seja como for, o fim é que Jesus lá é Deus. Ele é apresentado como Deus em João capítulo 1, versículo 1. E a minha pergunta, ele é falso ou verdadeiro? Você diz, não, ele é verdadeiro. Ele é verdadeiro. Se Jesus é Deus verdadeiro, como é que a Bíblia diz lá em Isaías que fora de Deus, Jeová, não há outro Deus? Fora de Deus, Jeová, não há outro Deus. Fora de Deus, Jeová, não há Salvador. Deus nenhum se formou fora de Jeová. Se existe um único Deus verdadeiro, como que a igreja cristã, no decorrer dos séculos, interpreta esse problema, essa situação? Há um único Deus verdadeiro, está lá em Isaías. Jesus é apresentado como Deus e é verdadeiro. Então, qual é a única forma de entender, já que eles são uma parte do outro, não são a mesma pessoa? Então, significa que essas duas pessoas, tanto o Pai quanto o Filho, estão em unidade. E essa divindade é compartilhada entre o Pai e o Filho. Logo, Jesus é Jeová. Jesus é Jeová Deus. Textos onde o Antigo Testamento apresentam... tem inúmeras profecias, né? Profecias sobre Jeová terminam cumpridas em Jesus Cristo, o nosso Salvador. A Bíblia diz lá em Isaías que ele é o primeiro e o último. Jesus Cristo diz que ele é o primeiro e o último. Enfim, são vários textos. Então, se você diz que Jesus é o Deus verdadeiro, logo, a próxima conclusão é que ele é o verdadeiro Deus. Ou a próxima conclusão, que não sei qual é a outra saída, para mim é só um único Deus, e o Pai e o Filho compartilham essa divindade. Assim como o Pai é Deus, o Filho é Deus. Se não, existem quantos deuses verdadeiros? Tá aí a pergunta. Não, agora é minha agora vez de já fazer não uma tem pergunta. mais tempo. Agora Tudo bem. vocês podem ter confronto. Não, esse bloco é todo de 3 minutos, todo não de é? 3 minutos. Todo de Isso. 3? É o segundo que não tem. Tá. Então eu vou fazer uma pergunta direta. Gostaria que o pastor César fizesse para o público. Pode ser em grego, mas eu acho que vai demorar mais tempo. Mas faça uma exegese para nós de João, capítulo 1, versículo de 1 a 3. O que o senhor entende que a Bíblia ensina aí? Essa é a pergunta. Não, mas ele quer que o senhor responda a pergunta dele e o senhor tem 3 minutos. Não, mas ele me fez uma pergunta, eu respondi, eu vou fazer uma segunda pergunta. Isso, o senhor precisa responder a pergunta dele e continuar o seu tempo. Não acabou. Ah, sim. Faça novamente a pergunta que eu não me liguei na pergunta que eu teria que responder. Bom, Rafa, faz o seguinte, zero o tempo dele, eu vou refazer a pergunta porque ele não estava me ouvindo, e aí
Ele vai ter os 3 minutos, tudo bem? Não, eu achei que fosse uma pergunta de retórica, por isso que eu não marquei para responder, foi isso. Tá bom, vamos lá. A pergunta é, se Jesus é um Deus verdadeiro, quantos deuses verdadeiros existem na Bíblia? Ah, sim, sim. Então, se Jesus é um Deus verdadeiro. Primeiro, eu quero corrigir uma coisa que o senhor falou aqui, que eu não disse. Que o senhor disse que eu falei que Jesus é o Deus verdadeiro. Eu não disse isso. Eu disse que ele é verdadeiro, porque a sua primeira pergunta foi se ele é falso. Ele é Deus? É. Por quê? Porque a ele foi dado poder e comando. E quem deu a ele foi o pai dele. Deu. Se ele já fosse, ele não precisaria receber. Então, ele recebeu. Então, ele é Deus verdadeiro? É porque ele não é como Baal, por exemplo, que é um ídolo. Ele é uma pessoa real que foi investido pelo próprio pai dele de poder e autoridade. Então, ele é Deus. Agora, ele é o Deus verdadeiro? Não. A sua pergunta foi, quantos deuses verdadeiros tem? Vários. E eu vou explicar o porquê vários. E a pergunta que eu fiz para o senhor vai deixar claro quem é o Deus verdadeiro. Então, quantos deuses verdadeiros existem? Vários. Vou dar exemplo. Jesus é uma pessoa real? É. Tem poder e comando? Tem. Então, a ele se aplica o termo Elohim ou El e Theos? Sim. Então, ele é Deus verdadeiro. Os anjos. Salmos 8:5 diz que eles são Elohim. Eles têm poder e comando? Tem. Por quê? Porque receberam. Então, a pergunta que o senhor fez é, quantos deuses verdadeiros há? Vários. Quantos desses vários são o Deus verdadeiro? O único Deus verdadeiro? Só um. E a pergunta que eu lhe fiz é para provar que só existe um, que é o único. E aí é que está o ponto. Eu gostaria de deixar claro aqui que, na minha pergunta da exegese de João, de 17, do 1 ao 3, eu gostaria que o senhor desse mais atenção em monon aleitinon theon, que é a palavra de Jesus. Não é minha, não é do pastor Elias, não é sua. É de Jesus. Por que que ele disse que a vida eterna é esta, que conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro? Esse único Deus verdadeiro, em grego, é monon aleitinon theon. É esse o ponto que eu quero que o senhor explique. Por que que Jesus disse que o pai dele devia ser conhecido como monon aleitinon theon? E também o versículo 1 e 2. Ficou alguma dúvida para responder ao seu questionamento? Então, vamos lá. Primeira questão. A partir desse momento, o senhor é politeísta. Porque o politeísmo é a desinência técnica para quem acredita na existência de vários deuses. Então, se o senhor acabou de dizer que quantos deuses verdadeiros existem, a sua resposta foi vários. Então, a partir desse momento, o senhor é politeísta. O politeísmo, Marcelo, não significa que a pessoa adora vários deuses, mas ela apenas crê que eles existem. Então, quem admite a possibilidade que existam vários deuses, inúmeros deuses, na sua fala aí vários, essa pessoa é politeísta. Então, não sei se você já tinha se definido assim, mas quem crê que existem vários deuses termina politeísta, né? É o politeísmo clássico. Agora vamos lá. Sobre Jesus, você fez uma confusão, você falou do 1 ao 3, depois você falou 17, do 1 ao 3, eu estou em dúvida qual dos dois textos você quer. Posso falar? Pode, claro. Eu queria que o senhor fizesse uma exegese de João 17, do 1 ao 3, com ênfase no 3. Então, vamos lá. Tendo Jesus falado dessas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho, para que o filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que lhe conceda a vida eterna a todos que deste. A vida eterna é essa, que te conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu não vejo problema nenhum aqui, que tanto o Pai, aqui, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo como quem enviaste, sendo os dois que precisam ser conhecidos. É muito claro aqui no texto. É só ler aí desde o início do texto, capítulo 17, versículo de número 1. Agora, lá no versículo de número... Bom, eu vou ficar aqui no versículo de 1 ao 3, que você pediu, para não sairmos muito aí do tema, né? Agora, voltando
a pergunta que você falou, que eu deixei, e que você disse que existem vários deuses verdadeiros, você até está chamando anjos de deuses verdadeiros, e outras, eu não lembro, você falou anjos e mais alguém. Colocando eles todos na classificação divina, né? O que define um Deus? Deus é que não tem princípio, não tem fim. Qualquer dicionário, né? O que é um Deus, né? Deus é aquele que é poderoso e tudo mais. Como no politeísmo admite a crença em vários deuses, tem duas saídas. Ou diante do fato de Jesus ser apresentado como Deus. Ou Jesus é Deus verdadeiro em unidade com o Pai, que essa é a saída da igreja. A igreja sempre acreditou assim, sempre defendeu assim. Eu sei que é um mistério falar da divindade de Deus, da divindade de qualquer das pessoas. Ou a pessoa termina como politeísta. Tem outra saída fora essas duas, Marcelo? É você. Posso fazer minha réplica? Bom, então vamos lá. O senhor disse que a definição de Deus é Deus não tem princípio nem fim. Eu não conheço essa definição em dicionário nenhum. Só foi uma definição que o senhor fez. Nenhum dicionário vai definir que Deus não tem princípio nem fim. Então, o senhor falou uma coisa que disse que é uma definição dicionarista, mas não é. Então, vamos lá. Versículo 1. Depois de assim falar, estou olhando Bíblia, tradução brasileira da Sociedade Bíblica do Brasil. Ou melhor, vou usar da Sociedade Bíblica Trinitariana, corrigida fiel de 2007. Jesus falou assim e levantou os olhos ao céu e disse... 17:1 ao 3. Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho para que teu filho também te glorifique. Assim como lhe deste poder, e aqui está errado, porque a palavra aqui não é dinamis, é exousia, e aí depois ficam dizendo que a tradução do Novo Mundo muda, que as testemunhas de Jeová muda, está errado. Bíblia da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Aqui é exousia, e quando o senhor leu correto, deste autoridade. Para que dê vida eterna a todos quanto lhe deste. Então Jesus está admitindo que ele pode dar vida eterna. E é ele quem vai dar vida eterna. Mas ele vai dar vida eterna por quê? Porque ele reconhece que o Pai deu autoridade para ele. Por isso ele pode dar vida eterna a todos quanto lhe deste. Quando que Jesus vai dar vida eterna? Foi quando ele estava na terra? Não. Porque senão todos nós já teríamos vida eterna. E nós não temos, nós morremos. Então Jesus vai dar vida eterna quando? No futuro. Quando, depois do Armagedon, ele vai dar vida eterna a muitos. Por isso ele será o Pai eterno. Ele substitui Adão no papel de dar vida eterna que Adão deveria dar e não deu. Mas o versículo 3, que eu pedi para o senhor se deter nele no monon ali que não tem, que o senhor não fez, diz assim: e a vida eterna é esta. Agora ele vai dizer o que é a vida eterna. Que te conheçam a ti quem? A Trindade? Porque o senhor disse que eu sou politeísta porque eu acredito em vários deuses. Bom, eu acredito que o trinitário se enquadra mais no politeísmo. Porque eles dizem que acreditam no Deus Pai. A Bíblia não fala Deus Pai. Deus o Pai. Deus Filho, Deus Espírito Santo e Deus Trindade. Iguais. Eu acredito que Jesus é Deus porque ele tem poder e autoridade. Mas não igual ao Pai. Então eu não adoro dois deuses. E politeísmo não basta crer que existem vários. Porque eu deixei claro, são deuses porque têm poder e autoridade. E o senhor não pode negar isso, eu não posso negar isso, e eles têm poder e autoridade. Aí a pergunta que já me fizeram, se o Pai é o único Deus verdadeiro, Jesus é um Deus falso? Não. O ponto está na palavra monon. A palavra monon ela pode ser traduzida como único, sozinho, sem ajuda, sem companhia. Então Jesus diz que as pessoas devem conhecer o Pai dele como aquele que é Deus verdadeiro, sozinho, sem ajuda, sem companhia. Jesus é Deus verdadeiro? É. Mas ele é sozinho? Não, ele precisa do Pai. Por isso o Pai deu autoridade para ele. Ele só é o que é porque o Pai deu. Pastor César. Bom, eu vou tentar respeitar o tempo, Marcelo, para não ficar... Tudo bem. Porque rádio, né, não é igual na internet, não, que tranquilo. tem horário para passar e tudo mais. E depois do pastor César, nós vamos para o primeiro intervalo. Tá. Caramba, já passou mais de meia hora. Nossa, vamos lá. Eu concordo que o pai é a parte do filho, não tem como negar isso. E por isso, Marcelo, a igreja, toda a cristandade, no decorrer dos 2000 anos de história do cristianismo, só tem um jeito de entender essa questão. O pai e o filho são a mesma divindade. São uma única divindade. Pessoas diferentes, não há única divindade.
Não tem como. Se é contrário disso, a partir desse momento é politeísmo, porque você acredita em 2 deuses verdadeiros. Você acredita em 2 deuses verdadeiros. E as TJs gostam de acusar os cristãos trinitários, os cristãos bíblicos no decorrer da história, de serem politeístas. Eu não aprofundei o versículo 3 porque eu concordo com você. Do jeito que você falou aí tá certo. Exatamente. Existe um único Deus verdadeiro e o Filho ali junto com esse Deus verdadeiro. Agora eu queria que você atentasse no próximo bloco ao versículo 17. Porque no capítulo 17, né? Ao versículo 11. Porque o versículo 11 diz assim, ó: também não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Santo Pai, vigia, eu estou citando a TNM. Santo Pai, vigia sobre eles por causa do teu próprio nome que me deste. O nome é Jeová. O nome de Deus verdadeiro lá no Antigo Testamento, Jeová Deus. E segundo Jesus Cristo, ele está dizendo que Jesus deu esse nome a ele, né? Para que sejam um como nós somos. Quando eu estava com eles e costumava vigiar sobre eles por causa do teu próprio nome que me deste. Em Atos capítulo 4, versículo 11, está dizendo que em nenhum outro, vou ler aqui na tradução Novo Mundo, esse Jesus é a pedra que não foi levantada em conta por vocês, construtores, e que se tornou a principal pedra angular. 12. Além disso, não há salvação em mais ninguém. Não há outro nome debaixo do céu que tenha sido dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Aqui está falando de Jesus. As testemunhas de Jeová, eu li na tradução de vocês, usam esse texto pronunciado exatamente desse jeito. Em ninguém tem salvação, Marcelo. Só em Jesus Cristo. Perfeito. Ele é o Salvador. No Antigo Testamento, em Isaías, o Pai, o Jeová Deus, vai dizer o seguinte: não há Salvador fora de mim. Fora de mim não há Salvador. E aqui em Atos 4, 11 e 12, é só em Jesus que podemos ser salvos. Em João 17, o texto que você citou alguns versículos à frente, Jesus Cristo diz: por causa do teu próprio nome que o Senhor me deu. Então eu queria a sua consideração sobre isso depois.